Capítulo 86. Passado, Presente e Futuro 2. The Author's POV. Ao abrir os olhos abruptamente, sentei-me ereto. Eu posso controlar meu corpo novamente. Ao tocar meu rosto e meu corpo, não pude deixar de me sentir radiante. Agora eu podia sentir minhas mãos, meu rosto e todas as outras partes do meu corpo. Os sentidos que eu havia perdido haviam retornado. Eu não me sentia mais como uma besta aprisionada. Eu finalmente podia me mover. Justo quando estava comemorando o fato de que agora podia controlar meu corpo, percebi de repente meu entorno. O que está acontecendo? Eu não estava no parque momentos atrás. Olhando ao meu redor, me encontrei do lado de fora de uma espécie de jardim de infância. Escaneando o local, vi crianças brincando de pega-pega no parquinho, com seus pais entrando e saindo para buscá-las. Confuso, levantei-me. Tentei caminhar, mas após 3 passos, uma parede invisível me impediu de avançar. O que? Surpreso pela parede invisível, franzi a testa. Colocando minha mão na parede, fiz um esforço, mas não adiantou, ela não se moveu. Franzindo ainda mais a testa, coloquei ambas as mãos na parede e empurrei com toda a minha força. Mesmo assim, no final, não importava quanta força eu aplicasse, a parede não se mexeu. Virando-me, percebi que não poderia mover a parede e tentei ir na direção oposta, mas não adiantou. Após 3 passos, outra parede me bloqueou. Surpreso, tentei me mover em todas as direções, mas foi em vão. A cada 3 passos que eu dava, uma parede invisível me impedia de continuar. Não importava o quanto eu tentasse empurrar as paredes, elas não se moviam. Eu estava preso dentro de um cubo invisível. O que está acontecendo? Onde eu estou? E o que é este lugar? Milhões de perguntas surgiram na minha mente enquanto eu tentava encontrar uma saída do cubo. No final, após 10 minutos tentando sem sucesso, apenas pude me sentar e olhar para as crianças no parquinho. Talvez a chave para me libertar estivesse do lado de fora do cubo. Enquanto observava o jardim de infância, não pude deixar de focar minha atenção em uma área específica. Mais especificamente, em um garotinho que parecia ter cerca de 5 anos. Cabelo castanho bagunçado e desgrenhado, e olhos sem brilho. Enquanto balançava no balanço do jardim, o garotinho continuava olhando para o distante, aparentemente esperando alguém para buscá-lo. Não importava quanto tempo ele tivesse que esperar. Ele esperava. No entanto, apesar de mais 30 minutos terem se passado e a maioria das crianças terem ido embora, ninguém veio buscá-lo. Enquanto observava o garotinho ao longe, meu coração apertou ao me perguntar: quem é ele? Esse é o Matthew. Virando abruptamente a cabeça, um jovem de olhos azuis e cabelos negros apareceu ao meu lado. Olhando na direção do garotinho, uma expressão complexa surgiu em seu rosto. Você. Sorrindo para mim, ele se apresentou. Prazer em te conhecer. Eu sou o Ren. Minha mente ficou em branco. Tentei encontrar palavras para dizer, mas não consegui dizer nada. O que o antigo Ren estava fazendo aqui? Ele não deveria estar morto. Ele não estava morto. Minha mente estava em um estado de turbulência, e eu não conseguia encontrar palavras. Ele sabia quem eu era. Sorrindo para minha reação, Ren balançou a cabeça. Não há necessidade de você se apresentar. Eu estive com você pelos últimos 3 meses, observando cada movimento seu. Ok. Jogando os ombros para trás, Ren balançou a cabeça. Não me pergunte, eu também não sei o que aconteceu. Eu simplesmente de repente me vi consciente, assistindo tudo o que você fazia enquanto não conseguia controlar meu corpo. Espera, então você estava dentro de mim assistindo tudo o que eu fiz desde que assumi seu corpo? Sorrindo, Ren confirmou com a cabeça. Sim. Meus olhos se abriram. Pensar que alguém estava assistindo tudo o que eu fazia enquanto me reencarnava aqui. Mas como? SHHH. Justo quando eu estava prestes a falar, ele colocou o dedo nos lábios e me fez sinal para ficar quieto, apontando para a criança que eu estava observando antes. Não vamos falar sobre isso agora. Está na hora de você aprender sobre o meu passado. Matthew, você está bem? Assim que o antigo Ren parou de falar, do nada, um garotinho de cabelos negros e olhos azuis se aproximou de Matthew. Sim. Sorrindo amplamente e acenando com a cabecinha, Matthew mantinha os olhos voltados para a entrada do jardim de infância. Batendo no ombro de Matthew, o menino de cabelo negro disse animadamente: Vamos brincar, Matthew. Mas meus pais vão chegar logo. Sim,
Então vamos brincar até eles chegarem. Mas eles ficarão bravos se não me virem imediatamente. Olhando ao redor, apontando para os balanços, o menino de cabelo negro disse: Então vamos brincar aqui nos balanços. 1. Assistindo as duas crianças brincarem nos balanços, não pude deixar de olhar na direção de Ren e perguntar: É você? Olhando para o garotinho de cabelos negros e olhos azuis brincando com Matthew, Ren acenou levemente com a cabeça. Sim. Apontando para a criança com quem o antigo Ren estava brincando, franzi a testa. E é o mesmo garoto que eu conheci no parque. Sorrindo, uma tristeza surgiu nos olhos de Ren enquanto ele olhava para o jovem Matthew. Sim, e ele era meu melhor amigo. Surpreso, não pude deixar de olhar para Ren em choque. Lembrando o que havia acontecido momentos antes de aparecer neste mundo estranho, Matthew parecia mais um valentão do que o melhor amigo. Como alguém assim poderia ser seu amigo? Melhor amigo? Notando o ceticismo em meu rosto, Ren sorriu, mas não elaborou. Sim. Vuon. Naquele momento, enquanto ainda estava chocado pela revelação, um sedã preto entrou na área de estacionamento do jardim de infância. Olhando para o sedã que se aproximava, Matthew levantou-se feliz. Logo, as portas traseiras se abriram e um homem e uma mulher saíram do veículo. Mãe! Pai! Para! Justo quando Matthew estava a poucos passos deles, levantando a mão, o pai lhe deu um tapa no rosto. Eu te disse para não vir correndo assim. Você é um elite, deve manter a compostura o tempo todo. Segurando as lágrimas, com a mão na bochecha, Matthew sorriu fraco e acenou com a cabeça. Apesar de ter sido atingido, parecia bastante feliz que seus pais tivessem aparecido. Aqui. Tirando algo do bolso, Matthew entregou animadamente ao pai. Era um desenho que ele havia feito na aula, onde representava um homem e uma mulher de mãos dadas com uma criança. Contudo, seu pai pegou a imagem e amassou e jogou fora. É isso que você passou o dia fazendo? Que desperdício! Virando-se e fazendo sinal para sua esposa segui-lo, ambos entraram no carro. Tchau. Vendo seus pais entrarem no carro, Matthew pegou secretamente o papel amassado do chão e entrou no carro. Ao fazer isso, virou-se e acenou alegremente para Ren. Tchau, Ren. A cena cortou e o mundo escureceu. Svoxolhos. Estendendo a mão para frente, Ren deslizou para a direita e o mundo ao meu redor mudou. Logo, o ambiente ao meu redor se transformou. O jardim de infância se tornou uma sala de aula cheia de alunos. Justo quando estava prestes a perguntar a Ren o que estava acontecendo, uma voz familiar interrompeu. O que aconteceu, Matthew? Correndo em direção a Matthew, a figura de Ren apareceu. Quando Ren olhou melhor para Matthew, não pôde evitar um suspiro. O rosto de Matthew estava machucado e seus olhos estavam roxos. Parecia que ele tinha passado pelo inferno. Além disso, Ren logo percebeu que a perna de Matthew estava mancando enquanto ele entrava na sala. Pelo jeito que estava inchada, era evidente que sua perna estava quebrada. Ele não estava bem. Levantando a mão, Ren olhou para o professor responsável pela turma e disse: Professor, Matthew precisa ir à enfermaria imediatamente. Olhando rapidamente para a figura machucada de Matthew, o professor da turma balançou a cabeça desinteressadamente. Ele parece bem para mim. Com os olhos bem abertos, a voz de Ren não pôde evitar subir alguns tons. Como isso pode parecer bem para você de qualquer forma? Franzindo a testa, o professor colocou o livro que estava segurando e, com uma voz indiferente, disse: O aluno Ren Dover receberá detenção após a escola por responder ao professor. O que? Segurando o antebraço de Ren, tossindo algumas vezes, Matthew balançou a cabeça. Tosse, tosse. Estou bem. Mas... Sorrindo, Matthew sentou-se fraco em sua cadeira. Está tudo bem, eles têm medo de irritar meu pai. Tosse. Svoxolhos. Mais uma vez, a cena mudou. Desta vez, a sala de aula permaneceu a mesma, no entanto, todos estavam mais velhos. Você ouviu? Aparentemente, a mãe do Matthew morreu em um acidente. A vida dele já era miserável antes, mas olhe para ele agora, é como se ele não quisesse mais viver. Olhando para o assento no canto da sala onde Matthew estava sentado, cada estudante da turma sussurrava e apontava em sua direção. Matthew, você está bem? Aproximando-se de Matthew, Ren sentou-se ao lado dele. No entanto, apesar de tentar de tudo para chamar sua atenção, os olhos de Matthew permaneceram vazios o tempo todo.
Seus lábios estavam secos, sua pele estava seca e seu cabelo estava uma bagunça. Parecia que ele havia desistido completamente da vida. Matthew! Chamando Matthew uma última vez, os olhos de Matthew recuperaram um pouco de clareza enquanto ele olhava para Ren. Ah, Ren! Você está bem? Após uma breve pausa, Matthew sorriu fraco e disse: Sim, estou bem. Dean! Dom! Quando o sino que sinalizava o fim da aula tocou, Matthew pegou sua mochila e saiu da sala. Seguindo Matthew, Ren tentou garantir que ele não esbarrasse em ninguém. Ele estava extremamente preocupado, pois pela maneira como caminhava, parecia um zumbi. Ao chegarem à entrada da escola, olhando para Ren, Matthew acenou tchau e entrou em um sedã preto. Ao acenar tchau para Ren, uma pequena lágrima escorreu de sua bochecha direita. Como foi tão sutil, só quem prestasse muita atenção notaria. Tchau, Ren. Dentro do cubo invisível, assistindo Matthew entrar no carro, o rosto de Ren ao meu lado não pôde deixar de se contorcer enquanto ele murmurava suavemente. Eu gostaria de ter o impedido naquele dia. Desde aquele dia, o Matthew que conheci morreu. Capítulo 87. Passado, Presente e Futuro 3. The Author's POV. Swoosholhos. Estendendo a mão para frente e deslizando para a direita, a cena diante de mim mudou mais uma vez. Desta vez, em vez de uma sala de aula, estava bem do lado de fora da casa do Ren. Fora da casa do Ren, ele e Matthew estavam um diante do outro. Comparado a antes, a postura de Matthew era completamente diferente. Se antes ele parecia sombrio e solitário, agora ele se apresentava como um jovem excepcional e refinado. Sua presença exalava elegância. Seus olhos quentes e sua voz faziam com que qualquer um que o encontrasse tivesse uma boa impressão dele. Um contraste gritante em relação ao que era antes. Sorrindo, Matthew tirou 2 poções transparentes do bolso e mostrou para Ren. Ei, Ren, meu pai ficou extremamente feliz com meus resultados recentemente e me deu 2 poções avançadas. O quê? Como você conseguiu essas poções tão caras? Com os olhos bem abertos, Ren não pôde evitar olhar para as 2 poções com um toque de inveja. É preciso notar que uma única poção avançada poderia custar dezenas de milhões de U. Era assim que eram caras. Além disso, comparadas às intermediárias, eram muito mais eficientes. Não é à toa que Ren ficou surpreso. Coçando a parte de trás da cabeça e rindo, Matthew disse: Bem, eu realmente agradou meu pai desta vez. Depois que ele me deu, ele disse que era um bom investimento para o meu futuro. Caramba, estou ficando com ciúmes aqui. Eu nem consegui experimentar uma poção intermediária, quanto mais uma avançada. Acenando várias vezes com a cabeça e estendendo as mãos, Matthew colocou ambas as poções na mão de Ren. Sim, eu sei, é por isso que estou te dando. Mais precisamente, estou dando para seus pais. Atônito, as mãos de Ren tremiam enquanto ele segurava aquelas poções. Com os olhos bem abertos, a voz de Ren não pôde deixar de tremer. O que você está fazendo? Estou te dando elas. Mas, cara, você sabe o quão caras essas coisas são? E você? Vendo o estado de Ren, Matthew não pôde evitar uma grande risada. Hahaha, não se preocupe. Eu já tinha uma. É o mínimo que posso fazer para retribuir seus pais por terem cuidado de mim ao longo dos anos. Para ser honesto, eles são como meus segundos pais. Craque. Que absurdo! Virando a cabeça, vi Ren ao meu lado cerrando o punho com força enquanto suas mãos estalavam. Seu rosto ficou incomensuravelmente sombrio enquanto ele encarava Matthew com puro ódio. Mordendo os lábios, ele cuspia friamente. Se você realmente se importasse com eles como se fossem seus segundos pais, você não teria droga. Confuso, eu queria perguntar o que ele queria dizer com isso, mas decidi apenas observar a cena se desenrolar diante de mim. Eu acabaria descobrindo a resposta mais cedo ou mais tarde. Olhando para as 2 poções em suas mãos, Ren hesitou antes de olhar novamente para Matthew e perguntar mais uma vez com a voz trêmula. Ah, você tem certeza? Sim, apenas pegue. Olhando para Matthew e percebendo sua expressão sincera, Ren balançou a cabeça e suspirou. Tudo bem, se você está tão determinado a que eu as pegue, recusar seria apenas falta de educação da minha parte. Hahaha, você fez a escolha certa. Agradeça a seus pais quando der as poções a eles. Se não fosse por eles, eu não seria o homem que sou hoje. Balançando a cabeça, Ren sorriu. Claro, eu farei. Acenando com a mão e com um grande sorriso no rosto, Matthew se virou e saiu da casa. Enquanto Matthew se virava,
o sorriso em seu rosto lentamente desapareceu. Desculpe, melhor amigo. Svoxolhos. Sem olhar para mim, deslizando para a direita, mais uma vez, a paisagem ao meu redor mudou. Olhando para Ren, que estava ao meu lado, embora ele tivesse voltado ao seu habitual eu indiferente, eu podia ver claramente seu corpo tremendo a cada cena que passava. Quase como se ele estivesse tentando ao máximo não sucumbir às suas emoções. "Se como você pôde?" De joelhos no chão, do lado de fora do que parecia ser um telhado, a figura de Ren apareceu ajoelhada enquanto ele olhava para cima. Seus olhos continham uma quantidade inimaginável de ódio. Como eu poderia? Cucu, não sei. Acho que estava apenas entediado. Observando a figura de Ren ajoelhada, Matthew tentou segurar a risada, mas logo explodiu em gargalhadas. Sinto muito, Ren. Eu realmente não tive escolha. Ha. Com os olhos bem abertos, Ren encarou Matthew, que estava rindo maniacamente diante dele. "Se como você poderia me trair assim?" "Bah. KGH, não consigo." Virando a cabeça e colocando a palma na parede invisível, a memória fez uma pausa. Cerrando os dentes com força, Ren lentamente disse: "Este foi o dia." Tremendo por inteiro, o punho e a mandíbula de Ren estavam apertados enquanto ele encarava Matthew com puro ódio. "Este foi o dia em que minha vida foi arruinada." Voam. Logo, uma densa sede de sangue começou a emanar do corpo de Ren enquanto seus olhos ficavam avermelhados. Franzindo a testa e vendo o estado atual de Ren, eu agarrei seu ombro e tentei trazê-lo de volta à realidade. "Ei, calma, me explique o que aconteceu." Shua. Sentindo suas roupas sendo puxadas, tentando se acalmar à força, a sede de sangue ao redor de Ren desapareceu. Olhando na minha direção, ele disse: Você se lembra das poções que ele me deu na minha memória anterior?" "Sim." Balançando a cabeça, eu me lembrava. Como poderia esquecer? Até eu queria experimentar poções avançadas uma vez. No entanto, com o preço que cada uma custava, eu só podia admirar de longe. Elas estavam amaldiçoadas com uma maldição de quebra-mentes. Virando a cabeça abruptamente, eu não pude deixar de encarar Ren em choque. "O quê?" "A maldição de quebra-mentes." A maldição de quebra-mentes. Uma das mais poderosas maldições que um demônio poderia lançar. Uma vez lançada, não importava a distância, com um simples movimento dos dedos, quem estivesse sob a maldição morreria assim que o demônio considerasse que não eram mais úteis. Era uma maldição especialmente assustadora, pois era indetectável. Você não perceberia que estava amaldiçoado até que já fosse tarde demais. Um demônio. Enquanto meus pensamentos paravam ali, abrindo os olhos amplamente, não pude deixar de encarar Matthew em choque. Vendo que eu entendi, olhando de volta para Matthew, Ren acenou lentamente com a cabeça. "Sim." Matthew fez um contrato com um demônio. "O quê?" Observando Ren por alguns segundos, tentei dizer algo, mas no final, nenhuma palavra saiu da minha boca. Não sei o que aconteceu, mas, desde aquela última memória, Matthew mudou. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente. A princípio, pensei que ele estava tentando o máximo para seguir em frente, mas... Tremendo, Ren cobriu a boca. No final, só percebi tarde demais. Quando percebi algo estranho em seu comportamento, ele já havia caído nas profundezas da depressão e se tornado um vilão, perdendo completamente seu senso de razão. O melhor amigo que eu conhecia havia se ido. Assistindo Ren lutar para falar, permaneci em silêncio. Quem diria que ele tinha uma história tão profunda? Seu amigo de infância, que ele considerava como um irmão, se transformou em um vilão e, ao fazer isso, amaldiçoou os pais dele. Droga. Encara a imagem de Matthew à distância, veias saltavam da testa de Ren, enquanto seus olhos se tornavam vermelhos. Desde aquele dia, fui forçado a fazer tudo o que ele me pedia, seja entrar furtivamente no quarto dos meus pais para lhe dar informações secretas sobre as operações da guilda ou qualquer outra informação sensível que custou caro à guilda. Eu fiz o que ele queria às custas da guilda dos meus pais. Virando-se e olhando nos meus olhos, ele gritou. Porque eu confiei tanto nele, eu fui a razão pela qual a guilda dos meus pais caiu tão duro. A dívida de 95 milhões de U. Tudo por minha causa, vazando os negócios secretos que a guilda era responsável. Todos os amigos que eu fiz assim que perceberam que a guilda dos meus pais estava em declínio me abandonaram. Eu logo me tornei o excluído da escola. Eu estava sozinho.
Eu nem conseguia olhar nos olhos dos meus pais devido à imensa culpa que sentia todos os dias. Todo dia era como um inferno para mim. Fazendo uma pausa, Ren sorriu. Mas não era um sorriso de felicidade. Não, era um sorriso cheio de tristeza e pesar. Eu tinha alguma esperança, no entanto, de alguma forma, consegui ser aceito no Loch. De repente, em meio à escuridão, vi um raio de esperança. Mas essa esperança também foi logo destruída. D. Rank. É assim que eles classificaram meu talento. Embora meus pais não demonstrassem, eu sabia que eles estavam arrasados com a notícia, pois tinham acabado de pegar 30 milhões de emprestados da guilda com a desculpa de fazer um investimento para o meu futuro. Olhando para o chão, os olhos de Ren ficaram vazios. Sua figura parecia solitária e trágica. E sabe de uma coisa? Apesar de saberem que eu não era talentoso, eles ainda me amavam tanto quanto antes. Além disso, ainda decidiram pagar a taxa de matrícula para o Loch. Isso me destruiu, especialmente depois do que eu fiz. Colocando a mão sobre onde estava seu coração, Ren a apertou. A cada segundo que passava, parecia que pedaços do meu coração estavam sendo arrancados. Eu. Pita! Pita! Agarrando minhas roupas, Ren me olhou enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Tome meu corpo, não me importo. Na verdade, não me importo se eu deixar de existir depois disso. Mas por favor, salve-os, por favor. Eu imploro, eu não consigo. Exalando, fechei os olhos. Sentindo Ren puxando meu colar enquanto ele olhava desesperadamente para mim com esperança nos olhos, eu esperava tal pedido. Desde o momento em que ele falou sobre seu passado, eu sabia que esse momento estava prestes a chegar. No entanto, não esperava que sua história fosse tão trágica. A maldição de Quebra-Mentes. Uma das maldições mais notórias no domínio humano. A única maldição que não tem cura, e a mesma maldição que seus pais têm. Uma vez que alguém está sob o efeito da Quebra-Mentes, suas vidas não estão mais sob seu controle. Somente após a morte eles poderiam se libertar da maldição. Ou pelo menos isso era até a segunda metade do romance, onde Kevin consegue encontrar a cura para a maldição. Eu sabia onde encontrar a cura. Mas, no processo, eu estaria destruindo completamente a trama que trabalhei tão duro para proteger. Uma parte de mim queria apenas permanecer indiferente. No entanto, memórias desses últimos dias começaram a inundar minha mente como uma represa quebrada. Especificamente o calor que senti nesses últimos dias. Embora não fossem meus verdadeiros pais, eu não conseguia esquecer o cuidado que eles me deram nos últimos dias. Talvez minhas emoções ainda estivessem sob a influência do antigo Ren, mas... Enquanto os rostos calorosos da minha nova família se repetiam em minha mente, abrindo os olhos, olhei para Ren e sorri. Tudo bem. Capítulo 88. Quando tudo se encaixa. The Author's POV. A lua crescente, alta no céu, estava gradualmente sendo coberta por nuvens escuras e flutuantes. Dentro de um grande parque, as lâmpadas da noite iluminavam os arredores, rompendo a escuridão que se espalhava pelo ambiente. Agal. Sentado em um banco, a respiração ritmada e suave de um jovem interrompia a tranquilidade e o silêncio ao redor. Acordando, percebi que estava sentado em um banco no meio do parque. Esfregando a testa e tentando me acostumar com a luz das lâmpadas, estreitei os olhos. Instantaneamente, lembrei de tudo que havia acontecido em minha consciência. Ao lembrar, respirei fundo. Pensei que a história de Ren era tão trágica. Ter seu próprio melhor amigo se tornar um vilão e, no processo, amaldiçoar seus próprios pais e chantageá-lo para fazer sua vontade. Trágico era a palavra perfeita para descrever o que ele passou. Recordando a figura solitária de Ren enquanto ele compartilhava suas memórias comigo, me lembrei de como concentrei minha atenção em seus olhos. Aqueles olhos cheios de tristeza e solidão enquanto ele dividia suas lembranças comigo. Pensando bem, tudo isso não teria acontecido se Matthew não tivesse assinado um pacto com o demônio e se tornado um vilão. Assim que ele fez um pacto com o demônio em troca de poder, Matthew perdeu o controle de suas emoções. E, ao deixar que suas emoções dominassem sua sanidade, ele deve ter descartado todos os seus sentimentos anteriores por Ren e pelas pessoas próximas em nome daquele poder. Ao fazer isso, ele escolheu destruir a vida de Ren. A única pessoa que nunca o abandonou. Ring. Enquanto eu olhava para a lua em profunda reflexão, meu telefone tocou. HM. Olhando para o registro de chamadas, percebi imediatamente uma grande notificação aparecendo diante de mim. Mamãe ligou 5 vezes. Ao ver a notificação,
Peguei o telefone rapidamente. Ren, onde você estava? Ao atender a chamada, uma voz alta saiu dos alto-falantes do telefone. Sem hesitar, afastei o telefone do meu ouvido. Como já tinha visto o identificador de chamadas, eu já sabia que isso ia acontecer. Depois de garantir que minha mãe se acalmasse, coloquei o telefone de volta no ouvido e respondi. Ah, estou no parque no momento. No parque? Bem, eu estava treinando e, de alguma forma, perdi a noção do tempo. No final, essa foi a desculpa que inventei. Como fui pego de surpresa pela ligação, essa foi a desculpa mais plausível que consegui usar para evitar levantar suspeitas. Felizmente, ela não insistiu mais e suspirou. Suspiro, o que vou fazer com você? Tudo bem, se apresse e volte para casa, senão não vai ter jantar para você. Certo, já estou indo. Seja rápido. Entendido. Tá. Desligando o telefone, coloquei-o no bolso e me levantei. Era hora de voltar para casa. A caminhada para casa não era longa, cerca de 5 minutos. Era curta e relaxante. Especialmente com o vento de outono soprando suavemente contra minhas roupas, refrescando minha mente. No meio do caminho, não consegui evitar olhar para minha decisão. Eu realmente iria interferir na trama por causa de algumas pessoas que conhecia apenas há alguns dias? Sim, as emoções de Ren que estavam dentro de mim afetaram um pouco meu processo de tomada de decisão. Talvez eu tenha sido impulsivo ao responder a Ren, mas uma parte de mim sente que essa não foi a única razão que me levou a agir. Havia algo mais, mas não conseguia identificar o que era. Apenas com o tempo eu seria capaz de determinar o que estava sentindo. Se fosse o antigo eu, teria recusado o pedido de Ren sem hesitação, e isso tinha muito a ver com a minha personalidade. Havia uma razão pela qual eu sempre quis manter a trama intacta. Controle. Isso era o que importava para mim. Eu aceitava que a trama mudasse desde que os eventos principais não fossem alterados, pelo menos até o ponto em que ainda tivesse uma ideia geral do que estava por vir no futuro. Acho que isso tinha muito a ver com a minha personalidade, mas eu apenas queria que tudo estivesse sob meu controle. Não gostava quando as coisas não aconteciam como eu ditava. Detestava ser colocado em situações onde não estava no controle do fluxo. Especialmente se minha intromissão resultasse na aparição do Rei Demônio muito antes do que deveria. Se isso acontecesse, então toda a preparação que fiz para enfrentá-lo se tornaria inútil. Talvez se eu fosse forte como Kevin, eu não me importasse, mas eu não era. Para alguém como eu, cada pequeno detalhe importava. Se eu de repente pegasse um item de trapaça e minha ação resultasse na morte de Kevin, o que eu deveria fazer? Substituí-lo? Não. Isso não era algo que eu estava disposto a fazer. Eu não era alguém que queria arcar com a responsabilidade de salvar o mundo. Essa responsabilidade pesava mais do que qualquer um poderia imaginar. Eu não era um herói, nem desejava me tornar um. Não tinha um grande objetivo ou algo do tipo. Desde que o universo não fosse destruído pelas mãos do Rei Demônio, eu estava satisfeito. Era por isso que eu estava tão obcecado em manter a trama fixa. Para que eu pudesse enfrentar o Rei Demônio com as preparações mais adequadas. Ah! Suspirando, só podia lamentar o fato de que isso não era mais possível. Especialmente porque eu precisava encontrar a cura para a maldição do Mindriaquer. Uma maldição extremamente aterrorizante que ditava a vida e a morte de alguém. No futuro, próximo ao final do segundo volume, Kevin e seu amigo seriam colocados em uma posição onde teriam que encontrar a cura para a maldição a todo custo. No processo de encontrar a cura, eles passariam por muitas provações que moldariam seu caráter e melhorariam sua força. Muitos planos feitos pelos demônios acabariam sendo destruídos no processo. Embora não fosse o arco mais importante, ainda era muito relevante para o desenvolvimento de seus personagens. Se eu escolhesse ir encontrar a cura para a maldição, minhas ações definitivamente causariam um efeito borboleta, mas eu simplesmente não tinha certeza de quão grande seria. Felizmente, o tempo estava a meu favor. Como a guilda dos meus pais já estava à beira do colapso, Matthew não tinha mais utilidade para mim. A única razão pela qual ele usou para chantagear o antigo Ren era para enfraquecer a guilda dos meus pais. Embora o antigo Ren não tenha me contado, eu poderia adivinhar os motivos por trás da chantagem de Matthew. Ele queria absorver a Gáucicos. Com o fato de que seu pai possuía uma guilda de grau ouro, querer absorver guildas menores de grau prata não era estranho. Na verdade, era bastante comum. No entanto, o processo geralmente levava muito tempo, por isso eles tentam usar todos os tipos de truques sujos para forçar os outros a vender a guilda para eles. Sabendo disso, eu sabia que não estava pressionado pelo tempo. Antes que ele matasse completamente meus pais,
Por não terem mais utilidade, ele precisaria primeiro absorver completamente a Glaxicus. O que, pela minha estimativa, levaria aproximadamente 1 ano. E isso era ideal, já que eu precisava fazer muitas preparações. Encontrar a cura para a maldição não seria fácil. Não, eu diria que provavelmente seria uma das viagens mais perigosas que eu já faria. No entanto, não seria em vão. Na verdade, a viagem não consistiria apenas em eu encontrar uma cura. Talvez essa fosse a outra razão pela qual aceitei o pedido de Ren, mas havia um item que eu estava extremamente interessado. Mais especificamente, um que foi feito sob medida para um dos futuros membros do meu grupo mercenário. Nomeado em homenagem a Artemis, a deusa dos animais. O item definitivo para domadores de bestas. A flauta de Artemis. Um item que permitia aos domadores de bestas controlar várias bestas ao mesmo tempo. O item que ajudou a classe de domadora de monstros da Ava a brilhar no romance original, fazendo dela uma das humanas mais fortes da história. Bem, embora eu tenha dito tudo isso, havia apenas um pequeno problema. O lugar onde eu queria ir buscar a cura não estava realmente na Terra. Capítulo 89. Quando tudo se encaixa 2. The Author's POV. Caixa. Sede. Aqui estão todos os arquivos das pessoas que você pediu para eu encontrar. Certo, obrigado. Sem olhar para as Malsnak à minha esquerda, peguei os arquivos da mão dele e os joguei na mesa onde estava trabalhando. 1 semana se passou desde que soube sobre o passado de Ren, e nada mudou. As reformas do armazém estavam praticamente concluídas. Com meu orçamento limitado, consegui apenas redecorar o lugar para deixá-lo mais apresentável, mas realmente não havia equipamento de alta tecnologia nem salas de treinamento aqui ainda. Eu estava muito pobre para isso. O que você está fazendo? Vendo-me descartar os arquivos que ele acabará de me entregar, revirando os olhos, Smalsnak não pôde deixar de perguntar. Estou fazendo preparativos. Preparativos para quê? Bem, digamos que em 4 meses eu estarei fazendo uma longa viagem com algumas pessoas. Franzindo a testa, Smalsnak inclinou a cabeça em confusão. Se é em 4 meses, por que você precisa começar a se preparar agora? Você não acreditaria em mim mesmo que eu contasse. Eu iria atrás de uma cura para uma maldição que foi universalmente reconhecida como algo sem solução. Era isso que eu queria dizer, mas ele não me acreditaria mesmo que eu dissesse. Além disso, eu também não contei a ele que não estaria na Terra durante toda essa viagem. Então, melhor evitar a pergunta. Sem palavras, Smalsnak só podia apertar o meio da testa enquanto continuava. De qualquer forma, eu olhei os perfis das pessoas que você recomendou anteriormente para se juntar ao nosso grupo de mercenários, e ainda não entendo por que você as quer. Pegando o arquivo que eu joguei na mesa, Smalsnak o abriu e retirou 3 perfis. Eu meio que entendo por que você quer recrutar Ryan Polive, mas por que uma domadora de monstros e um velho mercenário? Apontando para os arquivos de Eva e Leopold, Smalsnak franziu a testa. A classe de domador de monstros não é inútil, já que só conseguem controlar uma besta. Além disso, pelo que me disseram, a besta que eles domam nem consegue aumentar de força. Sem olhar para Smalsnak, continuei rabiscando em um pedaço de papel. O que ele disse não estava errado. Domadores de monstros não eram muito procurados devido às suas limitações em relação ao número de bestas que podiam domar. Normalmente uma, em raras ocasiões 2. Além disso, as bestas que podiam domar não conseguiam se tornar mais fortes. Sua força era fixa. Isso significava que se você domasse uma besta de classificação G, era isso. Não importava quanto alimento você desse a ela ou quanto tempo você passasse treinando, a besta sempre permaneceria na classificação G. A menos que você conseguisse uma nova, não poderia elevar sua classificação. E é aí que estava o verdadeiro problema. Os custos necessários para sustentar um domador de monstros eram astronômicos. Os custos de capturar e alimentar uma besta de classificação S provavelmente equivaleriam aos custos necessários para treinar vários heróis de classificação S. Simplesmente não valia a pena. Não me faça começar a falar sobre o mercenário. Vendo que eu ainda estava rabiscando, Smalsnak continuou. Pelo que encontrei nos arquivos, ele parece ser um membro comum sem nenhum destaque. Pare! Suspirei. Colocando minha caneta para baixo, me inclinei na cadeira e olhei para Smalsnak, suspirando. Smalsnak, apenas confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Pá! Flicando a caneta que estava rolando em meu papel, continuei. Você acha que eu escolheria pessoas aleatórias sem ter pensado muito sobre isso?
Balançando a cabeça, Smausnak respondeu: Não. Então qual é o ponto de perguntar? Espere e eu provarei que meu julgamento não estava errado. Franzindo a testa por um segundo, Smausnak finalmente acenou com a cabeça. Certo. Vendo Smausnak acenar, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Embora Smausnak fosse uma pessoa muito capaz, ele tendia a questionar cada uma das minhas decisões. Bem, ele não estava errado em fazê-lo. Quero dizer, além do incidente da CB farmacêutica, ele realmente não viu a extensão total das minhas habilidades. Nem sabia que eu era o autor desta novela. Não era errado da parte dele duvidar de mim. Especialmente porque ele não sabia o que eu tinha em mente para os membros que eu planejava recrutar. No final, com o tempo, Smausnak acabaria entendendo o que eu estava fazendo. Algum outro problema? Sim, na verdade. Sorrindo, minhas sobrancelhas se contraíram. Você não deveria responder isso. Balancando a cabeça e ignorando meu resmungo, Smausnak continuou. De acordo com as informações nos arquivos, Ryan Polive, o garoto de 12 anos que você estava ansioso para recrutar, está sendo sondado por uma guilda de classificação ouro. Classificação ouro? Sim. Descansando meu rosto na mão, murmurei suavemente. Isso é realmente um problema. Uma guilda de classificação ouro. Eu sabia que Ryan estava sendo sondado por uma guilda de classificação ouro, mas isso ainda não mudava o fato de que isso era um problema. Guildas eram divididas em 5 classificações diferentes: bronze, prata, ouro, platina e diamante. Para uma guilda ser classificada como ouro, significava que eles precisavam ter pelo menos alguém de classificação B em sua guilda. Para platina, precisavam ter pelo menos um herói de classificação A maior que, e para diamante S. Classificação B, U. Até agora, o oponente mais forte que enfrentei era de classificação D, e isso já foi com a ajuda de brechas que outros criaram para mim. Lutar contra um B com minha força atual seria suicídio. Enquanto meus pensamentos pausavam nesse ponto, um sorriso apareceu em meu rosto. Mas quem disse que eu teria que lutar contra eles abertamente? Voltando minha atenção para Smausnak, ordenei. Smausnak, me envie todas as informações sobre a guilda de classificação ouro que quer recrutar meu futuro membro. De seus inimigos, detalhes sobre o mestre da guilda, os principais executivos e suas famílias, não quero que falte nada. Quero saber seus hábitos, amigos, inimigos, tudo. O quê? Franzindo a testa, Smausnak não pôde deixar de ficar ainda mais confuso. Para que ele precisaria de todas aquelas informações? Ele estava pensando em chantageá-los. Não havia como ele achar que os principais executivos de uma guilda de classificação ouro pensariam que as pessoas não atacariam suas famílias. Quanto mais Ren falava, mais Smausnak ficava confuso. Sorrindo para o rosto confuso de Smausnak, entrelacei meus dedos e apoiei o queixo neles. Olhando para ele, perguntei: Smausnak, o que você faz quando se encontra contra um oponente que é muito mais forte que você? Você foge. Balançando a cabeça, não pude deixar de olhar para Smausnak com desaprovação. Smausnak, tenha coragem. O que você está? Levantando a mão, interrompe-o. Smausnak, você não precisa ser a pessoa mais forte do mundo para vencer um oponente forte. Não. Levantando meu dedo, apontei para minha cabeça. Não importa quão forte alguém seja, se eles não conseguirem te superar em inteligência, nunca poderão vencer. A menos que tenham um poder tão avassalador que nenhum truque ou esquema pudesse vencer, sempre havia uma solução. Você só precisa encontrar essa solução. Vrum! Bateu em meu relógio. Um enorme tabuleiro de xadrez apareceu sobre minha mesa. Bocejando, estiquei as costas e comecei uma partida. Enquanto fazia isso, comecei a falar. A menos que você seja um deus, nenhum ser é perfeito. Toque! Mudando meu peão para frente para iniciar o jogo, olhei para Smausnak. Todos têm uma fraqueza, não importa quanto tentem escondê-la. Seja grande ou pequena, oculta ou não, todos têm uma fraqueza. Pegue Aquiles como exemplo. Apesar de ele ser invulnerável a qualquer coisa, assim que uma flecha perfurou sua fraqueza, o calcanhar, ele, como todos os outros no campo de batalha, morreu. Toque! 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 Enquanto eu falava, em tempo real, as peças do tabuleiro de xadrez se moviam automaticamente, acompanhando meu ritmo. Independente de quão forte seu oponente seja, uma vez que você encontra a fraqueza deles, você pode explorá-la a seu favor. Toque! Enquanto eu falava, focando minha mente no jogo,
observei as peças em constante mudança e fiz os movimentos apropriados. Quanto mais o tempo passava, menor o número de peças restantes no tabuleiro. Olhando para o jogo à sua frente, Smausnak observava meu rosto calmo e não pôde deixar de perguntar: mas e se você não souber qual é a fraqueza deles? Olhando para Smausnak, sorri. Não consegue encontrar? Então, apenas crie uma. Movendo a torre toda para baixo no tabuleiro agora vazio, logo ela apareceu abaixo de outra torre, bloqueando o rei indefeso. Seja através do uso de enganos, esquemas, dinheiro, conexões, informações, se usados bem, uma abertura certamente aparecerá, e então. Toque. Checkmate. Fim do jogo. Você venceu. Enquanto Smausnak ouvia, assistindo ao jogo se desenrolar diante de seus olhos, embora concordasse em parte, não pôde deixar de franzir a testa. Você está dizendo que você sozinho pode enfrentar uma guilda de classificação ouro? Sorrindo de forma misteriosa, não respondi. Em 2 dias você saberá. Depois de um breve silêncio, Smausnak acenou com a cabeça. Certo, estou muito curioso para ver o que você fará. Smausnak estava de fato curioso. A razão pela qual ele se juntou ao grupo de mercenários foi principalmente por sua própria curiosidade. Se ele pensasse bem, além do incidente farmacêutico, ele nunca realmente viu Ren fazendo algo grandioso. Claro que o fato de ele conhecer as circunstâncias em relação ao monólito também o chocou, mas isso não significava que ele confiava plenamente nas habilidades de Ren. Ele falava muito, mas nunca realmente provou a ele que sua decisão valia a confiança. Talvez essa pudesse ser uma grande oportunidade para determinar se sua decisão de se juntar a ele foi a escolha certa. Pensando até aqui, Smausnak suspirou e mudou de assunto. De qualquer forma, em relação ao mercenário Leopold Rey, acho que devemos conseguir recrutá-lo se pagarmos o suficiente. Ele é um mercenário, afinal, mas há apenas um problema. Franzindo a testa, minha boca se contraiu. Como pode haver um problema para tudo? Porque algo não poderia simplesmente correr bem uma vez. Suspirando e massageando a testa, perguntei: qual é? Fazendo uma pausa e olhando nos meus olhos, Smausnak hesitou por um momento antes de dizer: nós não temos dinheiro. O silêncio tomou conta do armazém. Keon, não se preocupe com isso. Eu vou resolver até o final da semana. Interrompendo o silêncio, tossindo para esconder meu embaraço, me recostei na cadeira. Dinheiro. Maldito dinheiro. Sempre que eu queria fazer algo, o dinheiro era sempre a primeira coisa que me preocupava. Com os custos do meu treinamento, reformas do armazém, impostos e outras despesas inúteis que enfrento, agora estou pobre. Simplesmente nunca havia dinheiro suficiente. Eu tinha algumas soluções de curto prazo que me permitiriam ganhar muito dinheiro, mas, no final, se eu quisesse sustentar um grupo inteiro de mercenários, precisava pensar de forma mais ampla. Eu precisava criar uma fonte de renda estável. E, felizmente para mim, um plano já começou a se formar em minha cabeça. Capítulo 90. Quando tudo se encaixa 3. The Author's POV. Uma fonte de renda constante. Era isso que eu precisava. Embora ações pudessem me ajudar a ganhar muito dinheiro, no final das contas, não era uma solução realmente a longo prazo. Isso se devia principalmente ao fato de que o tempo de cada evento variava bastante. Não haveria outro incidente semelhante ao da farmacêutica CB onde eu pudesse fazer dinheiro rápido em questão de dias. Pelo menos, não tão cedo. Além disso, com o enredo mudando lentamente, eu nem tinha certeza se os eventos continuariam a seguir o que a história ditava. Já não era mais a opção mais ideal para ganhar dinheiro. No final, depois de muito pensar, cheguei a uma solução: criar minha própria empresa. Como eu era o criador deste mundo, obviamente sabia muitas coisas. Especialmente em relação ao mundo. Desde ações, tendências de moda e produtos que vão dominar o mercado no futuro. Eu sabia de tudo. Com isso em mente, um plano começou a se formar na minha cabeça. Eu ia criar um império empresarial que, no papel, não estivesse afiliado à minha organização mercenária, mas que, na realidade, estivesse secretamente financiando cada um de nossos esforços. Com isso, conforme minha organização mercenária e meu negócio crescessem, mais forte seria minha influência na cidade de Ashton. Eu percebi que apenas focar em manter o enredo intacto era inútil. Ninguém sabia o que aconteceria no futuro. Especialmente porque eu tendia a fazer coisas que, de certa forma, mudavam o enredo. Era uma abordagem muito passiva. Eu não deveria apenas confiar na segurança que o enredo me proporcionava para enfrentar o Rei Demônio.
Eu precisava de garantias. Eu precisava de algo que me sustentasse. Eu precisava crescer secretamente um império que rivalizasse com a União. Um que estivesse lá, mas não visivelmente. Uma organização secreta que governasse nas sombras. E quando tudo estivesse em seu devido lugar, tudo estaria ao meu alcance. Em vez de ser uma peça de xadrez, seja quem move as peças. Quando o rei demônio descesse, eu teria feito preparativos suficientes para retaliar. Sim, era isso que eu tinha que fazer. No entanto, embora isso soasse bem e tudo, eu precisava abordar isso com cuidado. Um passo de cada vez. Como todos dizem, Roma não foi construída em um dia. Meu primeiro objetivo agora era estabelecer um negócio funcional. Eu já tinha vários produtos em mente que poderia introduzir no mercado. No entanto, isso não era minha prioridade máxima. Minha prioridade era encontrar um patrocinador. Honestamente, como eu havia lido muitos romances em minha vida, eu sabia instantaneamente o que aconteceria assim que os produtos que eu introduzisse chegassem ao mercado. Isso atrairia imediatamente a atenção dos poderosos. Eles tentariam remover a empresa do mercado ou ameaçá-la abertamente. Era assim que o mundo funcionava. E, sinceramente, eu não estava muito interessado em perder meu tempo lidando com esse tipo de problema. É por isso que um patrocinador era necessário. Alguém grande o suficiente para desencorajar a competição de causar problemas. E eu sabia exatamente a pessoa certa para pedir ajuda. Enquanto o sol iluminava brilhantemente os arredores, dentro de uma estação de trem movimentada, um trem aéreo descia lentamente em direção a uma das plataformas da estação. Voam! Ao sair do trem aéreo, respirei o ar fresco do outono que pairava na atmosfera. Esta é a estação certa, certo? Verificando meu telefone, conferi novamente as informações que Smalsnak me enviou e confirmei que estava no lugar certo. Distrito Norte, Estação Libonsa. Olhando para a placa da estação e confirmando que estava no lugar certo, saí da estação. Enquanto caminhava para fora, tocando meu telefone, mais uma vez verifiquei o perfil de Ryan. Nome: Ryan Polive. Idade: 12. Emprego: nenhum. Potencial: S atual, não classificado. Descrição: mora com a mãe solteira em um apartamento de um quarto em estado precário. Atualmente sendo observado pela Guilda de Grau Ouro Luxuoso. Foi abordado várias vezes sem sucesso. No entanto, parece que eles tiveram um avanço, pois a mãe e o filho agendaram uma reunião com eles nos próximos dias em sua casa. Tipo sanguíneo alvo é A, altura é. Olhando para as informações, observei a data em que a reunião foi marcada. Hoje, em. Felizmente, eu não estava atrasado e Ryan ainda não havia sido recrutado pela Guilda de Grau Ouro. Ele seria um membro essencial do meu grupo mercenário. Eu não poderia permitir que ele morresse tragicamente como na história. Bishop. Essa era a posição que eu planejava dar a ele. Com ele e Smalsnak controlando os bastidores do grupo mercenário, eu não precisaria me preocupar com nossas operações falharem. Apenas imaginar eu realizando missões da maneira mais rápida e eficiente possível me causava arrepios. Com um sendo metódico e organizado enquanto o outro era calculista e perceptivo, todos os tipos de variáveis durante as missões seriam instantaneamente analisadas por ambos. Ah, que dupla assustadora! Knock. Do lado de fora de um prédio de apartamentos em ruínas, dois homens musculosos vestindo um terno preto e gravata preta bateram na porta de um dos apartamentos. Quem é? Alguns segundos após a batida, uma voz clara e agradável ecoou do outro lado da porta. Senhora, somos da Guilda Luxuoso. Estamos aqui para obter sua resposta sobre o recrutamento de seu filho Ryan Polive, disse um dos homens de terno preto. Ao ouvir que os indivíduos eram da Guilda Luxuoso, após uma breve pausa, o som de passos apressados ressoou do outro lado da porta. Ah, sim. Clank. Ao abrir a porta, uma mulher de meia-idade com cabelo preto brilhante e algumas rugas nos cantos dos olhos apareceu diante dos dois homens vestidos de preto. Tremendo, ela se curvou educadamente diante deles e disse: Obrigada por virem. Acenando com a cabeça, um dos dois indivíduos lançou um olhar indiferente para a mulher antes de ir direto ao ponto. Claro, você considerou nossa proposta. Congelando por um segundo, a mulher tentou esconder sua mão trêmula e se curvou rapidamente mais uma vez. Desculpe. Ele ainda tem 12 anos. Eu sei que meu filho é muito inteligente, mas eu quero que ele tenha uma infância normal. Entendo. Acenando com a cabeça, o indivíduo à direita olhou para o indivíduo à esquerda. Trocaram olhares e permaneceram em silêncio por alguns segundos antes de acenar com a cabeça. Nós entendemos,
senhora. É-se sério? Olhando para cima e vendo os dois homens de terno assentindo, a mulher de meia-idade suspirou aliviada. Muito obrigada por entender que voam. Antes que a mulher pudesse terminar de falar, uma pressão opressiva a fez cair no chão. Parece que teremos que fazer isso da maneira difícil, não é? Observando a mulher no chão, um dos indivíduos de terno lançou um olhar para a entrada da casa. Escondido atrás da porta, uma criança com cabelo preto olhou para os dois homens de preto em pé diante da porta. Seus olhos logo se fixaram em sua mãe, que estava no chão, incapaz de se mover. Chocado, ele não pôde evitar gritar: Mãe! É ele! Observando o jovem espiando de trás da porta da casa, os dois indivíduos se entreolharam e logo sorriram. Percebendo a expressão deles, a mãe de Ryan não pôde deixar de olhar para Ryan enquanto gritava: Ryan, feche a porta. B. Faça isso. Bam! Bloqueando a porta com o pé, uma sombra enorme se projetou sobre Ryan e a mulher de meia-idade. Senhora, acho que você precisa pensar mais sobre isso. Oh meu, você viu isso? Assim que a mulher estava prestes a perder as esperanças, uma voz alegre interrompeu a conversa. Com dois braços envolvendo os ombros dos dois indivíduos de terno preto, um jovem com cabelo negro e olhos azuis os olhou despreocupadamente com um sorriso caloroso, mas relaxado. Meus amigos, que tal tentar me recrutar em vez disso? Sou muito bom com a espada.